Olá, estudantes do 7º ano. Eu sou o professor André e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do conteúdo de artes. Como é que tem sido aí seu desenvolvimento nesse conteúdo, que ele é muito importante para o seu desenvolvimento integral, para que você possa cada vez mais poder relacionar com as produções artísticas, culturais e sociais do meio onde você vive. Quero cumprimentar o Hermes, que está aqui com a gente, como intérprete de Libras, E vamos lá conhecer o tema da nossa aula de hoje, que já está aí no ciclo 6, Bem, o tema de hoje é Artistas de Minas Gerais. Muitas das vezes, ao estudar arte, a gente se aprofunda muito em conhecimentos da história da arte, Então, a gente vai olhar para os conceitos de arte que foram desenvolvidos lá na Europa, Para tentar entender esse modo de produzir arte. Mas muitas das vezes tem um monte de artistas próximo de vocês ou da nossa região que a gente não conhece. E vale também lembrar que nós temos aí o PET de 300 anos de Minas Gerais e vai ser muito interessante a gente poder agregar então conhecimentos sobre isso, Existem muitas pessoas pensando, produzindo arte aqui no nosso estado e que valorizam essa nossa identidade cultural e um modo de fazer artístico todo nosso. Então vamos lá? Quais serão os objetivos da nossa aula de hoje? Bem, nós iremos estudar a diferença de artista e artesão, distinguir arte de artesanato e vamos conhecer alguns artistas mineiros que vão estar, então, prioritariamente produzindo arte, tá? Mas para isso a gente precisa entender, Várias vezes aparece no nosso vocabulário arte, artesanato, E muitas das vezes a gente não sabe muito bem qual que é a diferença de um para o outro, sendo que tem coisas que são similares entre um e outro. Bem, então, quais seriam de fato as diferenças de artista e artesão? Dentro da arte, os elementos materiais das linguagens artísticas são colocados em ação, em movimento, para que a obra de arte se concretize. Mas, nos processos de movimentar o material, a arte se confunde quase inteiramente com o artesanato. Bem, eu quero que a gente faça uma pausa rapidinha nesse pensamento aqui, principalmente para as artes visuais, para as construções plásticas, Porque ambas, tanto os artistas como os artesãos, usam materiais tirados da natureza ou não, para construir os objetos de arte, correto? Então tá. Porém, eles vão ter manipulações e objetivos diferentes. Como a gente já pôde estudar em outras aulas, a arte ela pode ter funções diferenciadas, Elas podem ter uma função utilitária, então eu vou construir alguma coisa para me servir, então como, por exemplo, fazer um vaso, E por que não enfeitar esse vaso? Então, existe ali, sim, uma expressão artística, mas ali vai estar cunhado uma funcionalidade para aquele objeto, E aí é por isso que vai ser importante a gente distinguir o que é arte e artesanato, o que o artista faz e o que o artesão faz, porque vai ter coisas, principalmente nas artes visuais, que vão ser muito semelhantes, Isso também a gente poderia refletir na dança, Qual que é a diferença do artista da dança profissional e o artista da cultura popular, Os dois fazem a mesma coisa, os dois preparam coreografias, preparam manifestações culturais para serem apresentadas, mas aonde que isso distingue, Então, assim, é muito próximo, então vai ser muito importante para você já entender isso desde já. Bem, o artesão, vamos descobrir as coisas que ele faz, como é que ele atua. O artesão produz peças de grande valor cultural, nem sempre de grande valor financeiro. As peças podem e devem ser usadas ainda em vida. Não necessariamente elas têm valor estético, mas um valor funcional e social. O valor monetário do trabalho é um valor comercial. Bem, quando a gente pensa
para a gente poder entender, né, a questão do artesão, a gente acaba comparando um pouco com o artista, né? Bem, quando você faz uma viagem de férias para algum lugar, uma viagem a passeio, você quer comprar algum tipo de lembrancinha para levar para alguém ou levar para sua própria casa. Geralmente a gente vai numa feira de artesanato, né, para a gente poder encontrar aquilo que é mais típico no lugar. Então, como a gente viu aqui, o valor principal dado a ele é o valor cultural que ele tem naquela região e não o valor monetário, né? Ele não vai ter um alto preço, você não vai precisar pagar muito para conseguir adquirir ele, né? E então a intenção dessa obra de arte é realmente trazer uma valorização cultural, né? Ou até mesmo para ser utilizada, né? Ou seja, se você compra ali um pote, né? Ou alguma coisa para enfeitar a sua casa, você vai comprar e vai utilizar aquilo imediatamente para servir aos propósitos que você tem interesse, né? Diferentemente das obras de arte que a gente vai conhecer agora. Bem, o artista, então, ele produz obras e peças de maior valor estético e de um tempo mais prolongado. O valor das obras de arte se dá ao longo do tempo e se torna ainda maior após a vida do artista. O seu valor cultural, financeiro e monetário e social, ele é prolongado e aumenta com o passar do tempo. Bem, então é isso, né? O artista, ele vai ter por trás, né, toda uma fundamentação para produzir aquele objeto de arte, né? E aqui hoje a gente está dando um foco maior para as artes visuais, ok? Porque também na dança, no teatro, na música, isso também vai acontecer, mas por serem práticas artísticas efêmeras, né? Que dependem então de um acontecimento, de uma apresentação, muitas das vezes ela perdura no tempo de uma maneira diferente, ok? Então, quando o artista produz uma obra de arte, né, uma escultura, uma pintura, ele tem uma intencionalidade artística ali, né? E por ele ganhar uma notoriedade, ele ser legitimado pela sociedade, essa obra vai ganhando mais valor com o passar do tempo, né? Porque foi reconhecido toda a inteligência, todo aquele esforço de produzir aquela arte, né? Então, ou seja, foram bem aplicadas técnicas, foram colocados conceitos que refletiam aspectos importantes daquela sociedade naquela época, né? Então, a gente percebe isso em obras de arte antigas, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo muito famoso, que é a Mona Lisa, né? Naquele momento que foi produzido, ele estava ali cumprindo um movimento cultural, né, na Itália, né, o Renascimento, e fez aquela pintura. Mas como ali foi percebido toda uma destreza, né, uma exatidão na execução de uma técnica nova de pintura, esse quadro agora ele é muito importante. Dificilmente a gente vai falar de história da arte sem falar dessa obra, correto? Então, a gente percebe aí, né, essas diferenças nas produções de arte e de artesanato, ok? Porém, a gente tem que sempre pensar que elas vão ter funções sociais diferentes, né? Para a gente não achar que uma é melhor que a outra. Elas apenas cumprem objetivos sociais diferentes. Bem, então, já dito tudo isso, a gente já consegue diferenciar o que é arte e artesanato. A arte tem potencial de atingir patamares imaginativos e muitas vezes abstratos, né? O seu contexto está exatamente em intrigar, causar reações diversas. O artesanato é algo definido, não há um grande espaço para interpretações, né? Ele é muito mais um objeto representativo, né? Então,
Enquanto você pode parar na frente de um quadro, né, e ficar tempos pensando o que o autor, o artista quis dizer com aquilo, ou você até mesmo poder criticar ela e falar que não gostou, que não tá legal, que não é isso, não era assim que deveria ter sido feito, a peça de artesanato, ela tá ali, ela tá pronta e ela vai cumprir a função dela, se for utilitária, se ela for decorativa, então você não vai ter muita margem para pensar sobre ela. Você provavelmente vai achar ela bonita ou vai cumprir a função para sua casa, né? Mas ela não vai te trazer muitas provocações ou reações diversas. Bem, entrando agora nos nossos artistas de Minas, a gente vai falar um pouco da obra desse escultor mineiro, né, que é conhecido como GTO, né, Geraldo Teles de Oliveira, que nasceu em Tapecerica, né, em 1913 e faleceu em 1990, né? Então, o GTO ele tem aí uma produção artística voltada para a escultura, principalmente em madeira, né? E aí, qual que era a característica da obra dele? Ao esculpir, GTO soltava a imaginação, talhava a própria história e da comunidade onde vivia. Suas peças retratam figuras humanas de forma esquemática e repetitiva, aliadas aos seus símbolos geométricos do círculo e do retângulo. Ou seja, para esse artista, essa figura, né, do círculo, das pessoas compondo cada espaço desse círculo, era importante para expressar essa relação que ele tinha com a comunidade, né? Então a gente vai perceber essa composição aqui na obra dele, né, das pessoas sempre em movimento, né? A sensação que dá é dessas pessoas estarem em movimento nessa escultura, né? Bem, e aí a gente vai perceber essa forma, né, de se repetindo em diversas obras dele, né, dessa composição em círculo, e que é onde a gente vai perceber a multiplicidade de figuras resulta numa trama que as dissolve no ritmo dos cheios e vazios, né? Nos blocos formados pelas figuras, a rede humana toca-se pelas extremidades, mãos, pés, cabeça, formando elos infinitos, né? Ou seja, ao olhar para essa obra de arte, você fica ali provocado, né? Então aqui a gente tem uma análise dessa escultura, por exemplo, né? Onde os pés e mãos se tocam, né? E você não sabe muito bem onde começa e quando termina uma pessoa, né? Ou seja, se a gente fosse interpretar essa obra, a gente poderia pensar que talvez esse artista tinha a intenção de mostrar essa relação que a gente constrói com as pessoas, essa interdependência que uma pessoa tem com a outra, né? Então isso é muito interessante, muito instigante, né? E que se fosse num artesanato, talvez a gente não ia chegar nessa análise ou pensar sobre isso, correto? Bem, GTO ele trabalhou muito e foi reconhecido por isso, né? E eu queria saber, você já tinha ouvido falar do GTO? Já tinha ouvido falar das obras dele? Olha só o tanto de coisa que ele já fez. Realizou diversas exposições no Brasil e no exterior, participou de exposições coletivas nacionais e internacionais e foram realizados 2 filmes sobre ele e suas obras, né? E aí é muito importante, né, nós enquanto mineiros, né, enquanto pessoas que estamos em constante formação, conheçamos e reconheçamos os artistas, né, que produzem arte no nosso território. Artes significativas, artes que refletem a nossa cultura e o nosso modo de relação social. Bem, agora passando um pouco para a dança, nós vamos falar de Marlene Silva, né, que ela é entendida como a precursora da dança afro-mineira, né?
Marlene Silva, ela nasceu aqui em Belo Horizonte em 1937 e infelizmente nos deixou neste ano, né? Que ela faleceu em junho, se eu não me engano, maio ou junho desse ano, né? E aí, qual que é o interessante? Marlene Silva, ela nasce aqui em Belo Horizonte, no bairro Concórdia, né? E ela cresce no Rio de Janeiro, onde ela tem a oportunidade de estudar dança afro, né, com Mercedes Batista. Mercedes Batista, ela é a pioneira de dança afro no Brasil inteiro. Ela é a primeira pessoa que vai pensar essa dança afro-brasileira de uma maneira estruturada, né? Tirando, então, essa experiência, né, dos terreiros de candomblé e umbanda e transformando-os em um modo de construir uma técnica de dança, ou seja, todo o meu modo de treinar, de praticar dança, ele vai passar por uma escolarização, né? E aí, o que eu quero traçar com vocês é essa genealogia da dança, né, de Mercedes Batista e Catarina Dunham, que Catarina Dunham, ela é uma norte-americana, né, precursora de uma dança negra afro-americana, né? E ela vai ter toda uma estrutura de estudo antropológico de dança que vai formar uma primeira técnica de dança a partir de referenciais negros, né? E Mercedes Batista, que é do Rio de Janeiro, vai para os Estados Unidos para estudar com Catarina Dunham e Marlene Silva estuda com Mercedes Batista. Então, olha só essa ligação que a gente tem, né, de uma dança negra brasileira que está ligada intimamente a um pensamento de dança moderna, né? É um período da história muito importante, né, da história da dança, onde a dança ela passa por uma revolução, deixando todos aqueles aspectos clássicos, né, que o balé clássico construiu ao longo dos anos, eles são decompostos, são repensados para que a expressão humana, né, todos os sentimentos, eles possam se colocar na dança para além de uma execução técnica. Porque quando a gente pensa em balé clássico, rapidamente a gente pensa numa rigidez técnica muito grande, né? O bailarino sabe executar muito bem aquela dança, aqueles passos, aqueles movimentos. E o pensamento da dança moderna vai querer uma outra coisa do bailarino. Ele vai querer do bailarino expressividade. Ele quer humanidade, que ele possa colocar toda a expressão dele, todos os sentimentos dele ali, naquele momento que ele está dançando. Bem, então, Marlene Silva, ela traz isso e constrói isso em Belo Horizonte, né? E que vai ser uma inspiração muito grande para todo o Brasil, ver que esse pensamento de dança vai se espalhando por todo o país, né? Pensar que é possível, sim, construir um pensamento de dança a partir de códigos e referenciais brasileiros. E Marlene Silva vai fazer isso em Minas Gerais, ou seja, por isso que lá no slide anterior eu falo de uma dança afro-mineira, né? Por quê? Vai ter experiências do congado, vai ter experiência das folias de reis, né? E de todas essas práticas corporais e culturais que dizem respeito das nossas práticas, dos nossos modos de construir poeticamente, construir esteticamente dança e produção cultural. Bem, a gente tem uma infinidade de artistas, né, que a gente poderia citar, vou citar rapidamente. Yara Tupinambá, que é uma artista plástica daqui de Belo Horizonte, muito importante também, com uma estética que vai trazer essa identidade mineira. Jorge dos Anjos, que trabalha muito com esculturas em aço, né? Ele é de Ouro Preto, né? Nascido em Ouro Preto. E é muito interessante que ele gosta de trabalhar com ferro
com ferro mesmo, né? Que aí dá esse aspecto de ferrugem, que é uma coisa nossa, né, gente? O minério de ferro, ele é uma das grandes potencialidades econômicas do nosso estado, me desculpem, e ele utiliza isso de maneira muito potente. E o Grupo Corpo que vai construir aí um pensamento de dança moderno também de dança, né, aqui em Belo Horizonte. Bem, eu espero que vocês tenham ficado entusiasmados em conhecer essa diversidade de artistas e de produções em arte que são feitas aqui no nosso estado. Bem, não deixe de consultar o seu PET, estude e ficou alguma dúvida, mande para nós aqui no Tira Dúvidas que a gente vai responder ao vivo, tá? Deixo aqui para vocês uma alegria imensa de compartilhar esse momento com vocês e espero rever vocês em breve.